Galera, beleza? Voltei aqui para falar de um outro tema. Esse tema faz parte de todo o processo de conversão de carro a combustão para carro elétrico ou célula de combustível. No caso, célula de combustível a etanol, que é a minha pesquisa atual. Eu quero abordar esse tema porque esse tema é de relevância para que se entenda como que se vai contornar a dificuldade de colocar essa tecnologia através de uma montadora dessas grandes que a gente conhece, pelo fato delas terem os seus próprios projetos de pesquisa e terem os seus nichos de mercado, toda a sua proposta de marketing voltado para ter lucro e não para beneficiar as pessoas que precisam. Eu gosto muito de lembrar sempre aqui do Henry Ford. Esse cara para mim foi o top dos top no que diz respeito à criação de veículo e levar essa criação às pessoas de baixa renda, as pessoas que realmente precisavam do veículo para tocar suas vidas para frente. Cabe aqui, humildemente, falar que é até difícil imaginar chegar no nível do cara, mas não é impossível. Mas isso requer trabalho, esforço. Ele foi desacreditado muitas vezes. Muitas vezes eu vou ser desacreditado, já estou acostumado, viu? Mas vamos lá. Como que se converte um carro a combustão para elétrico? Basicamente hoje as conversões que existem, tanto no Brasil como no exterior, elas são feitas retirando-se o motor a combustão e colocando-se um motor elétrico e todo um conjunto de controles que faz com que esse motor elétrico funcione, inclusive as baterias. Muitas vezes, bateria de carros comuns, de caminhão ou estacionárias utilizadas em pilhadeiras e outros veículos de transporte que se faz uso dentro da indústria. Então, o que acontece? Isso funciona bem, e funciona muito bem, e é o primeiro passo dentro desse processo de mudança do carro a combustão para o carro elétrico. É claro que você não vai ter uma boa autonomia utilizando essas baterias que eu acabei de citar, que são utilizadas em outros veículos elétricos hoje, que são veículos considerados de pequeno porte, no sentido de que são utilizados para fazer transportes internos dentro de empresas e não ser utilizados como veículos de passeio ou de transporte de cargas de forma externa, ou na rua, rodoviária. Então o que acontece? Esse é o passo básico. Hoje a China vende kits disso aí. No Brasil, algumas universidades, alguns colegas aí que estudaram engenharia e que fizeram conclusão de curso nisso, a FEI aqui em São Paulo, algumas universidades federais, existem projetos de carros elétricos feitos e que ficaram por lá com tecnologias trazidas da China, não próprias aqui. O problema no Brasil, talvez a maior dificuldade na conversão do carro elétrico, mesmo que seja para utilizar esses motores ultrapassados que a gente tem por aqui, no sentido de compará-los com o motor que vem da China, ou os próprios motores produzidos pela Tesla ou por a empresa como a Electronic lá nos Estados Unidos, é monstruosamente grande, porque você vai ter um motor que consome muita energia, apesar de entregar uma eficiência alta, mas que também, por esse fato, torna a autonomia do seu carro pequena. E o maior problema, a gente não tem motores de corrente contínua produzidos no Brasil de alta potência como a gente tem nesses países de primeiro mundo, Japão, China, que não é de primeiro mundo, mas fabrica muita coisa para o primeiro mundo, próprios Estados Unidos, Austrália, enfim, esses países aí que realmente detêm tecnologia de ponta no desenvolvimento de motores. Certo que a China, a gente sabe que é o maior produtor desse tipo de tecnologia. Mas então, esses são os empecilhos hoje que acabam atrapalhando um pouco a utilização ou a conversão de carro elétrico aqui no Brasil. O que nós temos que fazer para mudar essa realidade? Hoje, existe no Brasil, eu vou depois a procurar o nome aqui da empresa, eu tenho um cartão deles, eu encontrei com eles numa feira que eu estive. Eles fabricam motor para carro elétrico no Brasil. É a única empresa que fabrica motor para carro elétrico no Brasil. Era uma empresa entrante, nova. Conheci também na feira do automóvel do ano passado. E talvez seja uma opção para nós brasileiros adquirir isso. Mas também é uma coisa que ainda está em estudo da minha parte. A questão da utilização da célula de combustível, como eu já comentei um pouco no vídeo anterior, é que
infelizmente, as que nós temos aqui, ou a que está disponível aqui, está em Campinas e está em teste e não é produzida em série, e a patente pertence ao Japão e, se eu não me engano, pertence à Nissan do Japão. Então, assim, o que acontece? A gente precisa encontrar, aí no meio desses pesquisadores brasileiros, alguns que têm desenvolvido projetos nesse sentido de célula de combustível movida não só a etanol, mas com outros, como eu diria, outros meios produtivos de energia elétrica, que utiliza outras substâncias que não sejam o etanol, para melhor entendimento. Alguns tendem a dizer que essa conversão poderia ser melhor se a gente tivesse células de conversão a hidrogênio. Sim, todo mundo poderia ter uma célula de conversão a hidrogênio se nós morássemos na Europa e os brasileiros seguissem esse processo de segurança. Caso contrário, a gente vai ter um monte de gente morrendo porque faz hidrogênio em casa, né? Ou todo tipo de acidente que é possível acontecer quando se manipula hidrogênio no seu formato líquido e também no processo de carga de hidrogênio para dentro do carro. Então, essa tecnologia ela tem alguns problemas. Ela não é tão simples assim como se prega, né? Não é qualquer um que pode mexer com isso. O hidrogênio ele traz aí uma periculosidade muito grande, o processo de manipular hidrogênio líquido. Então, assim, isso torna impossível a utilização nesse momento, num país como o nosso, de hidrogênio. Imagina o cara lá no meio do mato fazendo hidrogênio, você seguindo um procedimento de segurança e tentando reabastecer seu carro. Já estou até vendo incêndio, explosão, morte por congelamento, enfim. Então, assim, ainda não é viável. Agora, a célula etanol, essa sim é viável. Eu sei que tem umas pesquisas sendo conduzidas no Brasil. A gente vai falar sobre essa pesquisa aí com mais critério quando tiver mais dados. Mas não vi nada relevante, né? Mas a gente vai buscar essa informação para a gente poder disponibilizar aqui, até porque me interessa saber qual é o nível de entendimento que eles têm do trabalho que os chineses estão fazendo e qual é a possibilidade de a gente produzir isso aqui para ter essa tecnologia feita aqui, tá certo? Então, esses dois pontos que eu queria falar, resumindo, era a questão da conversão do carro elétrico, né, e as suas dificuldades, e também a questão da utilização de células de combustível a etanol, e também comentar um pouco sobre essa história aí das células de combustível a hidrogênio, que é mais complicado. Enfim, entendo que essa tecnologia do hidrogênio realmente ela não é viável para nós aqui do terceiro mundo ainda. Por outro lado, a célula de combustível etanol, sim, nós temos uma indústria sucroenergética que tem maior interesse que exista isso, até para que eles tenham mercado e o valor do etanol possa realmente ser significativo no sentido de dar lucro e não deixar que as empresas quebrem quando o açúcar cai o preço. Mas isso é um assunto muito mais complexo para ser falado em outra hora, dentro de outro contexto. Fica aí então a minha observação e a minha explicação sobre isso. Talvez eu coloque aí alguns links abaixo, falando um pouco mais sobre essas conversões que acontecem aqui no Brasil e também lá no exterior, tá certo? Lá no exterior está bem mais adiantado, eles têm isso aí, tem empresas que só fazem isso e tem gente que faz no fundo de casa, né? O norte-americano tem ferramenta para isso, os ingleses têm ferramenta para isso, os brasileiros têm muita dor de cabeça para isso, né? Tem dificuldade, tem medo do desafio às vezes alguns, sabe? Admiro todos aqueles que tiveram coragem de fazer seus carros elétricos no Brasil, mesmo que fosse utilizando as tecnologias chinesas. Então, parabéns, fica aí aquele meu elogio sincero. Agora sim, vamos pensar. No próximo vídeo, talvez a gente fale de alguma outra coisa relacionada ainda à energia limpa e os próximos passos. Tem uma coisa aí que eu venho pesquisando que eu ainda não comentei aqui. São dois assuntos que eu acho importante falar com vocês. Vou deixar aqui um anseio, né, só de falar de qual seria. O primeiro assunto é motor brasileiro 1.0 de 185 cavalos, produzido pelo professor Baeta, que está na universidade aqui de Juiz de Fora. Esse é um assunto muito importante e também vai de encontro a essa conversa de conversão. Ou no caso aí, eu vou usar um termo gringo, vamos rir do meu inglês às vezes aqui, fazer um swap, né, de motor, utilizar esse termo no exterior quando se trata de substituição de motor. E o motor do Dr. Di Pietro, que também é muito interessante, a tecnologia do motor movido a ar comprimido. Isso já existia há muito tempo, as pessoas não sabem, mas eu também vou me aprofundar aqui, mas vou dar o gostinho.
máquinas que extraíam minérios, elas não podiam gerar faísca por causa dos gases que existiam em certas profundidades aonde elas entravam. Então todas as máquinas no passado recente, não sei se hoje ainda é assim, eram movidas a ar comprimido, porque assim não tinha esse problema de gerar uma faísca e bum, explodir tudo. Poderia até gerar por causa do atrito, é claro, mas o risco era muito menor. Então, assim, essa tecnologia também existe, é uma tecnologia da Engineerware, já comentei um pouco aqui, mas eu vou fazer um vídeo falando sobre essas duas coisas, que eu acho que são tecnologias também que podem ser muito úteis para nós aqui, no sentido que ninguém aguenta mais dois problemas: a poluição, que é tremenda, e o fator de pagar uma fortuna no combustível. Tá certo? Então, assim, esses dois assuntos eram dois assuntos importantes que eu queria comentar. E até o próximo vídeo, pessoal.